Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 14, a palavra de Deus nos fala sobre a importância do amor em todos os momentos, até mesmo acima das tradições humanas, pois o fim da lei é o amor, o cumprimento da lei é o amor, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da importância do arrependimento para que nós não venhamos perecer. Agora, no capítulo 14, a palavra de Deus nos fala assim: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico, né? Esse homem, ele tinha ali um problema na sua pele, né? Um problema ali de retenção de líquidos na sua pele. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Jesus estava aqui enfatizando o grande amor de Deus acima das tradições humanas. Eles, por muito tempo, interpretaram o cumprimento do sábado de forma errada, pois eles tiravam um animal como o jumento ou o boi que tinha caído num poço, mesmo que fosse no dia de sábado, onde eles não poderiam, né, fazer esse tipo de trabalho diante dos olhos deles. Porém, se uma pessoa estava enferma, eles, diante das curas que Jesus estava fazendo no dia de sábado, eles ficavam ofendidos, como se Jesus estivesse violando a lei de Deus. Na verdade, Jesus estava mostrando para eles que o cumprimento da lei é o amor. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Então não existe nenhuma expressão mais notória, mais clara de amor que não seja as obras de Deus sobre a humanidade. Ainda que a gente muitas vezes não entenda o agir de Deus, o nosso Deus é amor. Ele também é justo, misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. O fim da lei é Cristo, o cumprimento da lei é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que Jesus disse ali aos convidados que estavam ali naquela casa de um dos principais dos fariseus que havia convidado ele. Jesus estava ali e Jesus aproveita essa oportunidade e diz ali aos convidados que estavam naquele lugar, reparando como eles escolhiam os primeiros assentos, dizendo a eles: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vendo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o princípio. Nós devemos nos humilharmos diante do Senhor, para que a seu tempo ele nos ajude, para que ao seu tempo ele nos exalte, recompense conforme a sua vontade e a sua direção. Mas o princípio é a humilhação. O princípio é a humildade diante do Senhor, não é o inverso. Pois aqui o Senhor deixa bem claro: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também dizia ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado.
Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus nos mostra o grande amor de Deus através desse conselho que ele deu para esse homem, que quando ele fizesse um jantar ou uma ceia, ele não chamasse as pessoas que poderiam lhe recompensar de alguma forma, mas ele chamasse os pobres, aleijados, mancos e cegos, porque eles não teriam com que recompensar ele, mas ele seria recompensado na ressurreição dos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o princípio para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que, ouvindo um dos que estavam com Jesus à mesa, ouvindo essas palavras do Senhor, ele disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E Jesus disse a ele que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E quando havia chegado a hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados para que eles viessem, pois tudo já estava preparado. Mas todos começaram a excusar-se. Todos começaram a dar desculpas. Um disse que havia comprado um campo e tinha que vê-lo. Outro disse que tinha comprado 5 juntas de bois e iria experimentá-las. Outro disse que havia se casado e, portanto, não poderia ir. E quando aquele servo voltou e anunciou isso ao pai de família, ele ficou indignado e disse que ele saísse depressa pelas ruas e bairros da cidade e trouxesse os pobres, aleijados, mancos e cegos. E quando o servo fez isso, ele disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos Jesus, por meio dessa parábola, mostrando o grande amor de Deus, porém, a incredulidade de Israel em receber o Messias, em reconhecer o Senhor Jesus como o Filho de Deus, em tantas oportunidades que recebeu no Antigo Testamento de se aproximar de Deus e rejeitou essa revelação do céu. Por conta disso, o Senhor ele iria chamar os pobres, aleijados, mancos e cegos, né, que também representam os gentios, as outras nações, né, as nações ímpias, nações que os judeus nunca imaginariam que poderiam receber Deus, e o Senhor iria chamar essas pessoas, e foi isso que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus. Ele escolhe o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo dos gentios, né? Um dos primeiros missionários, e ele faz ali uma grande obra nas outras nações e levanta igrejas naqueles lugares aonde o evangelho foi pregado e anunciado, e até os dias de hoje está em expansão. Outras nações pregando o evangelho e recebendo as bênçãos do céu, enquanto que Israel, em grande parte, ainda tem o seu coração endurecido. Então, por causa, né, de Israel rejeitar esse convite do rei, do Senhor, por muitas vezes, o Senhor ele chamou os pobres, aleijados e mancos e cegos, aqueles que pareciam não merecer, mas pela sua misericórdia ele chamou. E hoje, ainda na era da igreja, nós vemos que grande parte das pessoas que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador são pessoas de outras nações, né? Não são pessoas de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a importância de deixarmos a incredulidade e crermos no Senhor de todo o nosso coração, para que não venhamos ser rejeitados por Ele, assim como Israel foi pela sua incredulidade. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre o preço do discipulado. Ia com Jesus uma grande multidão, e ele, voltando-se à multidão, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que seguir a Ele não será uma tarefa fácil. Seguir ao Senhor Jesus não será algo fácil. Será algo que exigirá renúncias. Exigirá renúncia de nossa parte. E o Senhor Jesus dá alguns exemplos, dizendo que qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? No versículo 31, ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? E assim o Senhor Jesus deixa bem claro que quando nós vamos fazer alguma obra, nós planejamos para que essa obra não seja frustrada. Então, se nós realmente queremos seguir ao Senhor Jesus, nós temos que estar cientes que isso exigirá renúncia de nossa parte. E assim o Senhor Jesus encerra no versículo 33 em diante. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que possamos ser o verdadeiro sal, a luz desse mundo, por meio do Senhor Jesus no nosso coração. Que possamos meditar nessas palavras e reconhecer que seguir ao Senhor Jesus exige renúncia a cada dia. Guarde essa palavra no seu coração e tenha um excelente sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.